Olá, eu sou o Dr. Fabiano Novaes e esse é o nosso canal em Saúde da Mulher. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o DIU, o dispositivo intrauterino, saber quais DIUs existem e qual é o mais indicado para o seu caso. Mas primeiro, vai deixando o seu like aí e vamos para o vídeo. O DIU, o dispositivo intrauterino, é um T, né? Um pequeno objeto em forma de T que ele é colocado, ele é inserido dentro do útero. E o que ele vai fazer? Ele vai causar um processo levemente inflamatório, ou seja, uma inflamação leve que não causa nenhum mal para a paciente. E esse processo vai fazer com que as células desse processo inflamatório evitem que o espermatozoide chegue até o óvulo. Então, o DIU, ele é basicamente para isso, para evitar que o espermatozoide chegue até o óvulo, não ocorrendo, então, a fecundação. Então, essa é a função do DIU. Nós podemos dividir os DIUs em dois tipos, os DIUs hormonais e os DIUs não hormonais. Os DIUs não hormonais são aqueles mais simples. Nós temos o de cobre e temos o de prata. Com esse tipo de DIU, que não tem hormônio, a mulher continua menstruando. Com o DIU hormonal, que é o DIU ou Mirena ou Kyleena, é um DIU que tem uma quantidade de hormônio. A mulher não menstrua ou então é uma redução muito grande da sua menstruação. Sabendo disso, a gente já começa a entender melhor qual é o melhor DIU para cada caso. Então, se você é uma mulher que menstrua em muita quantidade, então o DIU não hormonal não é para você. Então, o DIU de cobre e de prata, como ele não tem hormônio, ele aumenta um pouco, ele estimula um pouco o endométrio a proliferar, dessa forma aumentando o sangramento. Então, se você já sangra muito, você não vai poder usar um DIU nem de cobre nem de prata. O DIU hormonal vai ser para o caso das mulheres que sangram muito. Digamos que uma mulher tem muita cólica. Se ela tem muita cólica, ela vai pensar o quê? Um DIU que não aumente as cólicas. Então, o DIU não hormonal não é para essa paciente. Porque o DIU de cobre ou de prata, ele aumenta um pouco, porque ele estimula mais o endométrio naquele processo inflamatório que eu expliquei para vocês. Então, mulher que tem muita cólica ou mulher que tem muito sangramento, ela vai ter que usar o DIU hormonal. Bom, o DIU hormonal ele tem uma ação basicamente local, porém ele pode ajudar também no tratamento de algumas doenças, como a endometriose. Então tem mulheres com endometriose que elas vão se beneficiar muito do uso do DIU hormonal, né, que é o Mirena, que é o DIU de levonorgestrel. Outra coisa importante, qual a diferença do DIU de cobre e do DIU de prata? Porque eu falei tanta coisa ruim desses DIUs, você vai acabar não querendo colocar nenhum desses. Mas eles têm a sua indicação. Pelo fato deles não conterem hormônios, ele é muito bom para quem não pode usar hormônio. Ou seja, uma paciente que menstrua normalmente, quantidade pouca, não tem muita cólica, então assim, ela não precisa usar hormônio. Então ela coloca um DIU de cobre ou de prata, e aí ela vai aumentar um pouquinho a menstruação, talvez aumente um pouquinho a cólica, mas nada que vá mudar a sua vida. E qual a diferença de um DIU de cobre para um DIU de prata? O DIU de cobre é o mais antigo, então ele é de cobre, ele estimula um pouco o endométrio, aumenta um pouquinho a cólica, aumenta um pouquinho o sangramento, né? E o DIU de prata, eu vou dizer o seguinte, o DIU de prata ele é como se fosse um aperfeiçoamento do DIU de cobre. Pegou o DIU de cobre, diminuiu o tamanho, colocou uma prata ali para envolver aquele cobre, né? Porque o DIU de prata ele tem cobre também. Aí coloca aquela prata para envolver o cobre, fazendo com que a cólica e o sangramento diminuam. Por quê? Porque a prata ela estimula menos o endométrio, então ela vai ter menos menstruação. Então, esses três tipos de DIU, os DIUs de cobre e prata, que são os DIUs não hormonais, e o DIU hormonal, que é o Mirena e o Kyleena, eles são os principais no mercado brasileiro e os que você vai usar com mais frequência. E aí você vai conversar com o seu ginecologista e ele vai avaliar qual o melhor DIU para você. O DIU ele não é abortivo, então ele impede que o espermatozoide chegue até o óvulo, né, não ocorrendo assim a fecundação. O DIU de cobre ele vale 8 anos, o de prata ele pode durar até 5 anos
E os DIUs hormonais, eles duram por volta de 5 anos também. Fica a dica, espero que esse vídeo tenha ajudado você e até o nosso próximo vídeo.